Olá, mais um podcast para vocês. Esse podcast é continuação do outro. São cuidados com a mediunidade, que todo médium deve fazer. Todo mundo tem um grau de mediunidade, como eu já falei. A mediunidade às vezes é mais sensitivo para um, é mais sensível para um do que para outros, certo? Nem todo mundo é igual, mas cada um tem um grau de mediunidade e tem que cuidar. Tanto praticante da espiritualidade ou não. Tem coisas que faz mal para a mediunidade também e a gente precisa saber. Então esse podcast é para isso. Agora a gente vai responder algumas perguntinhas. Sim. Para o pai aqui poder responder e esclarecer as dúvidas de vocês. Certo. O que um médium pode fazer para equilibrar a sua mediunidade? Lembrando que médium somos todos. Então esse conselho não serve só para médium que praticante de algum terreiro, mesa branca, ou até que banda mesmo, candomblé. Esse conselho serve para qualquer pessoa, até quem não é médium e tem algum grau de mediunidade já assim voluntário, algum grau que desenvolveu inconsciente. Bom, o que todo médium deve fazer, primeiro, é ter bons pensamentos. Pensamentos de positivos, pensamentos de prosperidade. Deve procurar lugares sadios para ele poder exercer, para ele poder interagir. E deve procurar também uma vida mais regrada, sem muita exagero. O médium pode ter relação sexual? Pode. Só não pode, às vezes, alguns dias de gira, algumas obrigações. Pode. O médium pode casar? Pode. O médium na mesa branca também pode? Eu sei que pode. A mediunidade em geral, o médium pode. Não precisa se preocupar com isso. O médium só precisa ter a sua regra. Evitar falar, ficar nervoso, estressado com as pessoas, evitar desejar mal, fazer sempre, tentar fazer o bem, tentar ficar calmo em casa, entendeu? Tentar se comunicar com os orixás, ou com os santos, ou com quem ele tem força, procurar mentalizar, colocar nos pensamentos coisa boa. Porque mesmo quem pratica meio a meio, até magia negra, tem que ter um pensamento bom. Isso eu sei que tem. Sim. Não só quem pratica só a mão direita ou a umbanda, mas quem pratica a magia negra mesmo, precisa ter também um pensamento bom. Precisa ter um controle de si. Sim. E principalmente estudar o que tem, tá fazendo, né? Estudar sobre a entidade que tem, estudar sobre a religião que tá, ouvir o pai de santo e seguir o terreiro, o local que ele vai. Se vai num local e ele não tem fé, é melhor sair. Ninguém pode fazer mediunidade forçado. Por quê? Porque às vezes o médium curte mais uma esquerda, e ele vai numa mesa branca, ele não gosta, não adianta ele for sair. Ah, mas minha mãe ia, meu pai ia, mas não adianta. O médium tem que seguir o que ele gosta. Porque senão ele acaba se atrapalhando. Sim. E o pensamento dele não vai dar certo com aquilo ali, e as entidades também não. Então é necessário ele migrar para onde ele gosta. E o que você aconselha para os médiums? Quais as obrigações que o médium tem que fazer para trazer aquele guia para perto, para mais perto dele? Primeiro é procurar onde ele quer ir. Vamos supor, agora vamos falar do meu segmento. Ele tem que seguir o pai de santo, ele tem que fazer as obrigações dele, procurar fazer o que ele pode fazer. A obrigação do santo é só colocar oferenda, não, viu? Fazer oferendas grandes comida, ou fazer um ebó e fazer uma coisa assim. Não, a obrigação do santo é primeiramente estar com o pensamento bom, querer fazer a caridade, querer ajudar as pessoas e ao mesmo tempo querer se ajudar e querer ajudar a casa, né? Também ele interagir na casa, ele tem que gostar de interagir para ele poder seguir e poder ficar bem. Ele precisa ter uma atitude para somar na casa, para poder todo mundo ficar bem, né? Fazer uma egrégora boa, ou uma gira, ou um desenvolvimento mediúnico melhor. E ele não pode ficar faltando, né? Se o médium é turista também, vai lá uma vez ou outra, não adianta nada. Ele pode até pegar carga por aí. E procurar não ficar saindo de carne, pulando em outras casas, indo, antes de se preparar, visitando todo mundo. Por quê? Porque pega carga. Porque pode ir num lugar que não é bom, às vezes o cara não está muito afirmado,
Às vezes ele não tem alguma demanda, ele pega. Uhum. Porque se ele não gosta do lugar que tá, ele deve ir para outro. Uhum. Se ele não gosta do lugar que ele tá lá e vem para cá, é porque ele não gosta de lá. Então ele veio para cá porque tinha que vir. Certo. Então a necessidade de estar num lugar só até o final, para poder chegar lá. Como você prepara a mediunidade da assistência para os trabalhos solicitados? Lembrando, todo mundo que solicita um trabalho também é médium. Às vezes a pessoa está carregada, é necessário descarrego, uma limpeza espiritual. Às vezes é necessário tratar de alguma entidade para poder fazer qualquer tipo de trabalho antes. Uhum. Antes disso aí tem que fazer isso. Entendi. A necessidade de fazer um ritual para a pessoa que é um trabalho para amor. Ela primeiro, para ter amor, ela precisa estar bem e descarregado. Então, às vezes, algum orixá dela, um anjo de guarda, ou alguma entidade dela em dia. Aí é feito um trabalho para isso. Um descarrego, uma firmeza de anjo de guarda, para ela ter uma certa luz para poder contrair alguma coisa boa e aquele trabalho a dar certo mais rápido. Sim. Eu já ouvi falar que, dependendo do tipo de gíria que tem, você tem que comer coisas leves ou coisas mais pesadas. Explica um pouco pra gente sobre os alimentos. Isso é importante. O médium vai numa gira, então ele não precisa comer muito e nem beber muito. Porque assim, tem graus de mediunidade. O médium, quando ele é semiconsciente ou quando ele é inconsciente, se ele bebe ou se ele bebe demais água ou ele come muito, vai tudo nas calças. Ele não tem como tirar. A mediunidade, ele está incorporado, ele não tem como tirar a calça. Tem alguns guias que são semiconscientes e vão no banheiro. Eu vi falar de terreiros, lá não vai. Não estou aqui criticando quem vai, cada um tem o seu modo de doutrina, mas não é todos que vão. Se o médium ele é semiconsciente, pode ser que ele vá. Tem guias que vão embora com o médium fazer necessidade. Lá no meu terreiro, o meu guia e o guia dos médiums até hoje, o meu guia, se eu não me cuidar, ele vai na calça. Porque relaxa todo o corpo. Então a necessidade de não comer coisas pesadas, muita carne, muita coisa carregada no tempero, porque mexe com a mente, né? Necessidade de comer uma coisa um pouco mais leve, não precisa ser sopa, mas também não precisa ser uma coisinha leve, assim, muito pesada. Come uma carninha de frango, um arrozinho. Quando não pode, come um ovo, ou se não legumes, uma salada. Algo mais leve. Algo mais leve, para você poder fazer. Sim. Agora evitar beber bebida alcoólica, né? Comer muita coisa apimentada, coisas que os guias às vezes vão comer na gira, que pode dar problema para você, trazer muito sabor. Uma pergunta no meio dessa explicação, também não é correto o médium vir de uma balada para uma gira de esquerda ou de direita, né? Não é correto, porque ele já vem carregado e ele vem com entidades e vem com a cabeça virada já, né? Não é correto. Tanto que ele vai atrapalhar o terreiro que ele está lá e atrapalhando a mediunidade dele também. Sim. Ele tem que descarregar e ir no outro dia. E como que você aconselharia, da forma que você costuma fazer com seus médios no terreiro, o que o médio tem que fazer para atrair pensamentos positivos antes dos trabalhos? O médio tem que pensar em coisas boas, pensar na melhoria dele, acreditar que ele vai melhorar. Ele tem que fazer aquilo com convicção que ele vai realmente para frente. Ele tem que valorizar os guias dele, porque é o mínimo que ele pode fazer. Sim. Melhor que qualquer obrigação, gente, é valorizar o pessoal. Saber que ele vai trabalhar, então ele não vai para balada antes, ele não vai tomar pileque antes, ele não vai brigar com a família antes. Ele vai lá e não pode brigar depois, porque se você vai num lugar e você pega boas energias, então não precisa brigar com ninguém. É para harmonizar. A casa que está brigando tem alguma coisa errada. Alguma energia errada, alguém está errado, então a necessidade das pessoas se darem. Então, aí é uma obrigação dos médiuns seguir direitinho as obrigações e procurar não ir para lugar nenhum, né? Sair dali do terreiro para balada também não pode. Beber, fumar, então os dias dele, a entidade sai e entra coisa negativa. Sim. Então, o médium esse negócio de balada, tudo que é demais na mediunidade ou na vida pode fazer mal. Às vezes até não é muito econômico e também não é nada sadio ir na balada todo dia. Vai uma vez ou outra.
como numa festa também. Sim. Às vezes você vai fazer uma festa, fazer toda semana uma festa, você vai ter muito gasto e você não vai enjoar. Então a necessidade de fazer uma festa ou beber demais, uma vez ou outra só quando quiser. Em relação a isso, tem a questão da doutrinação também das entidades, né, que o médium trabalha. Tanto o médium que doutrina as entidades e as entidades que doutrinam o médium também em relação a isso, né? Sim, todos os médios têm que ter uma vida, uma regra, como as pessoas que são doutrinadas também. As entidades são doutrinadas. Tanto o doutrinador como as entidades que estão sendo doutrinadas. Sim. Se não tiver regra, vira tudo bagunça. Com certeza. Sim. E tem pessoas que entraram com a mediunidade no terreiro para desenvolver e tudo mais, e tinha algum tipo de vício, que a própria entidade ajudou ele a sair desse vício, sim. né? Quando a mediunidade, o médium, chefe, seja mulher ou homem, se ele tem uma regra, ele consegue ajudar o médium. Senão, não. A mediunidade não evolui. Evolui, né? Fica negativo. Entendi. Lembrando que o médium tem que acompanhar a feitura das entidades. Por quê? Porque as entidades negativas, elas não ouvem quem não tem a vibração e não tem a feitura. Infelizmente. Os trabalhos não dão certo, é claro, quando é alguma coisa negativa. Porque tem coisa negativa que é psicológica. Aí, tudo bem. Tem coisa negativa, tem estigma e tem psicológico. Que é só coisa da pensamento. Aí você resolve rápido. Tanto sendo bom médio ou não. Se você souber lidar com a pessoa e convencer a pessoa que ela está carregada e ela descarregar o pensamento dela, tudo bem. Agora, quando o negócio é espiritual mesmo, não tem como. Aí tem que estar preparado. Tem que ser já um dependendo do grau trabalho. do que vai atrás dele, um egum, ou até mesmo uma carga, aí ele não vai conseguir tirar. Através de pensamento, tem que ser um trabalho mesmo no terreiro. Sim, tem que ser um trabalho mesmo. Com o Pai de Santo, firme. Tanto no pensamento como o outro, mas o outro é mais fácil. A pessoa tá com uma coisa psicológica só, tô macumbada, tô carregada, mexe lá, já tira. Sai na hora pra isso. Agora tem gente que vem com realmente macumba. Certo? Então, tem gente que tá com o guia. Tá com o negativo. Vamos supor o negativo. Estiver batendo no chão, coisa assim. Se você pedir para doutrinar, ou pedir voz de ativa pro médico que não tá com guia, ele vai continuar se batendo. Porque ele não tem, o guia não vai ouvir porque é ele mesmo. Agora, quando o guia é verdadeiro, se o médico tem realmente preparo, ele vai bater e o guia vai, ou a entidade negativa vai ouvir e vai ter que ir embora. Aí vai. Mas depende do preparo do médico. E também da doutrinação da casa, né? Sim. Porque aí também sabe se o médico tá ou não com o guia. Aí já é 2 casos diferentes. Sim. Então tá aí, mais um podcast. A gente falou sobre mediunidade no outro. Agora a gente tá falando nesse, sobre os riscos da mediunidade. Que mediunidade é uma coisa séria. Espiritualidade, como eu já disse aqui em outros podcasts, é perigoso. Qualquer tipo, igreja católica, é perigoso mexer com santo errado. É perigoso mexer com mesa branca errado. Ah, mas é mão direita. Mas é perigoso. É perigoso invocar os anjos errado. É perigoso você fazer oração errado. Por quê? Porque qualquer tipo de mediunidade, qualquer tipo de espiritualidade, seja na mão direita, mão esquerda, quimbanda, seja o que for, na magia negra ou na magia branca, seja mais calma que for, é perigoso invocar a criança errado. Então, tudo tem o seu risco. A mediunidade tem que ser bem feita. A espiritualidade, seja onde for, não é brincadeira. Ela pode trazer dano se você não for bom. E você pode ter sabores se você fizer errado. E quem está mentindo não vai conseguir resolver nada. Não vai desenvolver guias, não vai desenvolver médios. E não vai conseguir fazer o Exu firmar. Não vai conseguir aceitar santo de ninguém. Só vai fazer rituais apenas. Então você está numa rua, tem uma macumba lá, você chuta, se não tiver nada, não tem nada. Você vai só chutar, vai quebrar a coisa, não vai sentir nada. Mas se tem algum guia lá, algum fundamento, você perde a pedra. Isso aí, ó, tem casos de monte, que eu conheço na minha vida espiritual inteira. E um dia eu posso contar aqui os casos também de macumba. Casos da mediunidade mal feita, que aconteceu. Casos de pontos de destruição que as pessoas pegaram chutando na rua.
Então, quando a macumba é porcaria, você chega lá, ou é mesa branca mesmo, não tem uma mediunidade boa, é uma coisa negativa, ou não está bem firmado, você pode chegar lá e rir que não tem nada. Mas se está bem firmado, é perigoso. Aí é complicado. E o lugar que você está, se você estiver mexendo com a espiritualidade, é um risco, porque às vezes os guias não atendem, às vezes atende os quiumbas, homúnculos, eguns e outras coisas mais que a gente tem por aí negativa que pode atrapalhar a gente. Então é isso, gente, mais um podcast está terminando. Como eu falei, né, a gente fala muita coisa, isso aí é muito abrangente, vem muita coisa pra gente falar. Espero que vocês tenham gostado, a gente vai melhorando cada dia mais. E eu quero dizer a vocês, manda um joinha, certo? Faça o seu comentário aí. Quer saber quer falar que eu falo alguma coisa de banho? Quer que eu fale alguma coisa do terreiro? Quer que eu fale alguma coisa sobre ginga? Sobre alguma nação? Eu vejo. A minha especialidade é falar o que eu cultuo, certo? Eu respeito a todas, aprendo todas. Se for possível aqui um dia falar de outras, eu falo. Mas eu falo das que cultuo. Mas eu posso falar de outras também. Comparar. Pode ser. Sadiamente a gente faz, tá? Muito obrigado então a todos. Joinha. Escreve aí, viu? E compartilha, por favor.